Boa Ah, noite, tudo bem? agora sim, tudo bem. Nossa, como você tá Noite a bonita, todos. Claudião. Me É, desculpa aí, mas. é só tubarão para fazer isso, né? Obrigada. Ana, vamos começar Quem aqui, contar fala? nosso papo de tubarão pra galera. Primeiramente, se apresente para eles aí. Quem é a Ana Paula Flores? Então, sou Ana Paula Flores, uma carioca perdida pelo mundo. Já morei em Santos, já morei em Santa Catarina. Estou de volta a São Paulo, muito feliz aqui. E fui empresária durante 20 anos aí. Primeiro passei pelo ramo de agência de viagens, muito lá no comecinho. Depois que eu fui mãe, deixei de ser agente de viagem e virei empresária da área de estética. Fui durante 20 anos. Era em Niterói, no Rio. E aí passaram-se algumas crises e o comércio foi ficando ruim e eu resolvi fechar na verdade, eu vendi na véspera da pandemia, por sorte. E aí, como eu sou uma pessoa muito ativa, comecei a fazer um curso de design de interiores, terminei. Durante esse período que fiquei parada, fiquei pensando no que ia fazer da vida. E comerciante não é profissão, né? Não dá para você ressurgir numa nova profissão depois de tantos anos. E aí o que aconteceu? Eu adoro imóveis, adoro uma obra. E um dia, durante uma semana, eu estava aqui assistindo, procurando imóveis, estava acompanhando uma advogada que fazia curso, e me aparece o Renan fazendo uma live para montar a turma 25, né? Chamada da turma 25. E aí fiquei entusiasmada com aquilo ali e tal, mas eu achei um pouco demais chamar todo mundo de esmartano. Eu falei, putz, que coisa engraçada, né? Inclusive, já falei isso pro Renan, achei pretencioso. Eu falei, por que as pessoas se chamam de martanos, né? E aí, num domingo à noite, ele fez a última chamada, eu fechei o notebook, falei, vou dormir. Na segunda, eu já acordei fazendo matrícula, Fernando. Aí já fiz a matrícula no curso, já recebe aqueles links para você entrar e emergir, são muitas aulas. Vou te falar que isso virou uma febre. Eu acordava às 6 horas da manhã, assistia todas as aulas, assistia live às 7, live meio-dia, aula gravada, fazia grupo de estudo, mas eu sempre fiquei muito travada, eu sou muito segura, eu não gosto muito de arriscar. E eu achava leilão um risco gigante. Eu falei, putz, vou investir. E que realmente não tem, né? Se você não conseguir alcançar aquele valor de ROI, você pelo menos tem um imóvel, né? O dinheiro que você vai investir, com certeza você vai ter. E aí eu fiquei no DZA de agosto a novembro. Quando foi em novembro, eu fui para BH. A Nilce, minha amiga Sônia, me liga. Você vai entrar nos tubarões, né? Falei, não vou entrar nos tubarões. Tubarão é muito avançado, né? É, Fiquei tentada, mas muito receosa, né? Achava que estava muito engatinhando para isso. E aí eu te fiz uma ligação. Aí eu liguei para a Lili, eu liguei para o João, eu liguei para todo mundo que eu tinha mais acesso. E as respostas que eu recebi é um divisor de águas. É muito diferente, né, do que é o DZA. E me perguntando se eu queria fazer aquilo ali, né? Eu mesmo me perguntando, né? Para mim foi um grande desafio, Fernando. Na hora que você me falou, se você não acha que é bom, não vá. E aí eu falei, puta, Fernando confia muito no taco dele, não é possível. Né? E eu ainda não tinha trabalhado diretamente com você nessa época, você não dava aula no DZA, né? Eu te conhecia de lives e essas coisas. Mas foi sensacional. Para mim, realmente foi um divisor. Hoje eu, inclusive, comentei que eu acho que o DZA é uma grande academia, literalmente, mas Tubarão é fazer academia com personal trainer. Não tem diferença.
você tem apoio o tempo todo, você fica ligado o tempo todo, tem sempre alguém te apoiando, alguém falando sobre o assunto. Se você tem dúvida a qualquer hora do dia, fim de semana, eu trabalho muito no sábado e tenho respostas no sábado, né? E realmente está indo muito bem. Eu estou muito feliz. Eu me encontrei profissionalmente. Fale, estou nervosa. Não, eu ia até colocar aqui para sintetizar um pouco para o pessoal, porque às vezes eu não sei exatamente como é que está o nível da audiência aqui, se todo mundo já sabe necessariamente o que é a nossa comunidade de arrematante, né? Então, para vocês terem uma noção, a Ana, do nada, se depara no domingo ali com o Renan, feio daquele jeito, falando daquele jeito. Tadinho! Tá lá na live e fala, ó, vamos lá, comunidade Smart, a gente mexe com leilão e aquele negócio todo. Já desperta, né, aquela curiosidade. Como é que é isso? Será que é tudo isso mesmo? E aí lá vem a Ana para a turma 25 da Smart. Isso foi então em agosto. Foi em Agosto de 2024. Então, olha só, vai fazer nem um ano ainda, vai fazer mês que vem um ano. Não tem. Olha para ver que negócio maluco. Mas assim, olha, e principalmente o que eu gosto de destacar é essa questão da audácia, da coragem mesmo, da fibra que você tem. Porque você entra no DZA, na turma 25, e aí você já começa a se relacionar. Por exemplo, você falou aqui da Nilce, que está fazendo aniversário hoje, que é sócia, irmã de leilão. Você conheceu a Nilce aonde? No leilão. No leilão, olha só. Ou seja, menos de um ano. E aí a gente já está aqui hoje mandando rosas e parabenizando menos de um ano de amizade e sociedade. Olha que coisa. Mas a questão da sua fibra nessa situação, de que, olha, e é uma coisa que eu percebi com você já muito tempo atrás, que tudo que você vai fazer, eu quero fazer bem feito. Né? Eu quero fazer com convicção, eu entro de cabeça no negócio. E assim foi. Entrou na turma 25, aí você já tinha acesso a Lili, já tinha acesso ao João, já tinha acesso ao Renan, já tinha acesso... Ou seja, eu faço e aconteço mesmo, né, Ana? Brilhante. E pergunto muito, né? A Marcela colocou aí, mas realmente eu não tinha nenhum contato com a parte jurídica, né? E ficava babando na aula da Marcela, né? A Marcela é uma excelente professora aí, e mentora, e esclarecia e fazia pergunta para os amigos aí da classe que são advogados. Eu faço pergunta todos os dias a Ellen, coitada, eu sugo a Ellen. Eu amo estudar com a Ellen, porque ela fala a minha língua e a gente vai buscando a parte jurídica, eu gosto muito. Os leilões judiciais realmente são os melhores, assim, de detalhes, de desafio mesmo, né? Eu sou uma pessoa muito ligada a desafio, movida a desafios. E o tubarão é exatamente isso. É ser desafiado todo dia, né? É buscar todo dia maestria aí no que vocês passam pra gente. É muito bom, muito bom. Eu estou muito feliz, Fernando. Eu mudei meu modo de agir, mudei meu modo de pensar. Tenho a ansiedade que todo mundo que está começando tem, né? Sempre foi uma vontade de trabalhar com imóveis. Então, juntou agora com as arrematações as obras, né? Após, e que está indo bem. Felizmente, a gente está indo... essa semana ficamos com 2 casas prontas, né, que estão muito bonitas, acho que vai vender muito rápido. E é isso. Então... bem legal isso, porque novamente, cronologia para a galera. A Ana entrou em agosto de 2024 na Smart, aí em novembro abriu a turma dos tubarões, ela veio. Primeiro com dúvidas. Fernando, vale a pena? E aí, convém para mim entrar? Eu falei, não, Ana, se você tiver com dúvida, não venha. Aí ela foi lá, as irmãs puxaram, não, vamos. E veio. Aí foi formado um time. Como é que foi esse início dos tubarões? O choque foi muito grande? Pessoas completamente diferentes juntos, né? Mas foi um grupo maravilhoso, todo mundo com muita vontade de ajudar, a gente se encaixou bem, todo mundo proativo, né? E para você ter uma ideia, nos primeiros 4 meses arrematamos 4 imóveis, um cada mês, assim.
E participamos de muitos leilões, né? Era uma coisa competitiva, e pegamos três em lance único. Tudo em lance único. Aquela casa de Mogi maravilhosa também foi uma situação interessante, né, Ana? Então, essa é a experiência. Por exemplo, você que tinha recém começado. Então, eu tinha ali 3 meses de estudo de leilão, já tinha feito a fundamentação. Aí vem para os tubarões, começa no time. A gente estava naquela fase de ambientação. Aí, do nada, começa a fazer, lógico, participando de vários leilões do nada, né? Como se não tivesse muito trabalho envolvido, né? Análise em cima de análise, dúvidas, né? Cada das dúvidas. Fernando, mas assim, eu não entendi isso aqui, eu não entendi aquilo ali. E aí a gente ia e explicava ponto a ponto e tal, tal, e aí, pum, veio a arrematação. Aí a primeira de Mogi, precisamos de ação de missão na posse. Como é que a gente faz? Vamos lá fazer juntos. Então, cada etapa daquela situação. E foi uma situação atípica, porque todo mundo fala sobre questão de missão na posse, todo mundo às vezes vive, vivencia também, mas cada uma é uma experiência diferente. E essa o cara deixou até sofá, geladeira, deixou a casa montada, né? Primeiro a gente falou que o cara era um big de um picareta, né? Depois descobrimos que a pessoa que estava negociando não tinha nem passado a proposta para ele desocupar a casa. Através do seu contato e do Bruno, que também entrou em contato com ele, que é sócio nosso também. E assim, foi muito, muito legal aquela desocupação. Foi rápida, você nos levou ali com maestria, o cara saiu rápido, fizemos uma nova obra, nem precisava fazer obra e resolvemos fazer os banheiros para poder vender rápido, e foi muito legal. E ontem finalizamos com a matrícula limpa do imóvel, porque estava cheio de penhoras, de averbações. E aí entra a doutora Ellen e a doutora Amanda aí para poder resolver, e foi fantástico. Correram lá limpar a matrícula. Então, olha só, Mogi deu certo, aí depois teve outra. Então foram quantas arrematações de lá para cá? De lá para cá, mais 7. Então são 8 arrematações nos tubarões. Em 7 meses. Eu desejar só uma única. Em 7 meses. E é engraçado, né? Porque é uma métrica, a gente acaba usando como parâmetro. A Nilce já está corrigindo, 9. Aí o que acontece? A gente usa como parâmetro essa questão dos números de arrematação. Mas o que dá, na verdade, é experiência para a gente, cada uma delas, né? Muito, né? Cada uma é uma situação diferente, desde que eu vou fazer na obra, de como é que eu vou vender, é aquilo que a gente sempre fala, sempre estabelece. Mas um ponto interessante nesse sentido, você falou, você atormentava a Marcela nas aulas de jurídico porque você, eu não tenho conhecimento jurídico nenhum. Né? E hoje, como é que você já se vê com relação ao jurídico? Então, a gente se pega às vezes explicando para advogado a parte... parece uma soberba falar isso, né? Mas quem não é de leilão não entende os pormenores que existem aí, as brechas, né? Nós temos na comunidade aí advogados brilhantes, né? Você, então, extrapola qualquer coisa que a gente possa falar. Você só olha para mim, tem dinheiro na mesa? Para mim e para todos nós, né? Então, bora lá, vamos arrematar. Depois a gente resolve o jurídico. E eu nunca vou me esquecer num dia que eu estava vendo um apartamento que eu não arrematei. Assim que eu entrei nos Tubarões, te mandei uma matrícula de um leilão de massa falida. Te mandei porque eu queria morar naquele prédio. E aí eu te mandei, você olhou, 2 minutos você me respondeu, não tem nada aí, pode arrematar. Eu amarelei, Fernando. Não arrematei com medo, porque era muita coisa que tinha naquela matrícula. E hoje, se eu olhasse aquilo, eu ia falar, não arremataria? Então, é isso aí, é conhecimento, né? Dia a dia, vivência diferente, problemas diferentes, matrículas diferentes, imóveis muito diferentes um do outro, mas muito feliz. É legal porque a gente vai treinando essa questão, né, de que é foco no que importa. Porque às vezes as pessoas fazem exatamente isso. Eu vou fazer uma pós-graduação, vou fazer o que for.
necessariamente. E aí você fica anos naquilo, mas só na parte da teoria e documento e não sei o quê. E é uma situação que eu não lembro quem foi que me cobrou uma vez. Poxa, mas não tem nada de material na mentoria? Eu falei, não, faço questão de não ter. Ficou bravo, cara, o pessoal fica bravo comigo. Né? Mas como assim não tem material? Eu falei, não tem, eu não quero que vocês fiquem presos em material, porque no leilão não é material, não é uma aplicabilidade. Hoje, inclusive, com o pessoal do time que entrou agora, né, da turma nova, estava acontecendo exatamente isso. Ah, mas nesse caso aqui, quando for venda direta da Caixa, a gente faz desse jeito? Eu falei, não. Sempre, cada caso é um caso diferente. Pode ser que você vá usar isso aqui em uma outra situação, mas eu não quero que você fique atrelado a isso, né? A gente treina tubarão para ser ilimitado. E aí a gente começa a analisar negócios de uma outra ótica, né, Ana? Porque pega lá, Casa de Ribeirão Preto, a mesma situação, desocupação foi rápida, né? Resolveu, agora vocês estão lá. Tipo, o que eu vou fazer com esse imóvel? Vou vender, vou ganhar dinheiro. A Casa de Mogi, eu acho que é um exemplo bem legal para isso. Porque de início, o próprio cara que era ocupante falou, olha, tem proposta aqui para vocês por 600 mil, 650 mil, né? Alguma coisa assim, dou um carro, mas não sei o quê. E agora está à venda por 770? 770, exato. Né? Aí o pessoal fala assim, ah, beleza, como é que eu ganho 120 mil em alguns meses? Só usa, entendeu? É negócio. Leilões. Só. Não tem outro, não tem aplicação, não tem CDI, não tem bolsa, não vai te dar isso aí. E assim, Fernando, depois disso, o que você falou do material é verdade mesmo. Eu me prendi muito a estudar, lá no iníciozinho do DZA. E eu vejo hoje, com a experiência que eu vivi durante esses meses, que se eu tivesse colocado mais a mão na massa, eu teria aprendido mais. Como eu aprendi com os tubarões mesmo, né? Você desconstrói o DZA e constrói os tubarões, na verdade. Você traz muito estudo, muita base de lá, mas você aprende mesmo aqui na prática, no dia a dia, aí, nas diferentes matrículas, diferentes pepinos, e assim vai. E é o que mais tem. Aí, Ana, com relação a uma coisa que é muito interessante para a gente trazer para a galera, né? Porque muita gente quem está aqui dentro já sabe como funciona e tal, e quem não está, tem aquela curiosidade. Como é que funciona, né, aquilo lá dentro? Essa questão da ambiência, a ponto de você dizer, você já veio da Nilce, a Nilce já era sua irmã de leilão antes dos tubarões, já veio, mas e aqui dentro? O que mudou? Como é que foi a questão da ambiência aqui dentro para você? Maravilhosa, né? A gente tem um grupo pequeno, que a gente trabalha todo dia, e tem um grupo gigante que não para de ter conteúdo o tempo inteiro. A gente tem aula terça, quarta e quinta. Quer dizer, tem aula quarta. Terça tem uma aula que dizem que não é aula, mas é aula. E na quinta tem um encontro da gente que a gente troca experiências e conversa sobre assuntos diversos. E é muito bom, acrescenta demais. A gente todo dia tem uma curiosidade, uma coisa diferente que aconteceu numa emissão, numa obra, num pós-venda, no que há de novo no mercado de venda de imóveis. E é muito legal isso, muito bom. Fora, na segunda, que a gente normalmente assiste às aulas que ficam ou algumas chamadas, ou algumas aulas, ou entramos no grupo para discutir assuntos. Temos de manhã também uma aula de garimpagem todo dia, que o Renan disse que não é aula, mas todo dia tem assunto. E agora o Renan lança todo dia de manhã um exercício no grupo grande. E a gente começa a ter contato com outras pessoas que já têm muito mais experiência, o Gines, o Kiko, a Kelly, O João da CIE. João da CIE, e esse grupo gigante aí, que todo dia está ali firme e tem propósito mesmo de migrar da profissão para leilões. Como eu vi muita gente que já fez transição de carreira, que é muito legal, né, que vive basicamente disso. O Otacílio é uma prova mais do que viva disso aí, né? E vive somente de leilões hoje, que é muito legal.
E assim, é um grupo muito seleto, né, Fernando? Ali você tem de todos os tipos de pessoas e que arrematam todos os tipos de imóveis também, diferentes. E que também tem. A gente nunca sabe tudo, né? Você vai estar ali 3 anos, 4 anos e não sabe tudo de tudo. Não tem jeito. E olha que Tem. legal o comentário da Maria Paula aqui, ó. Eu tô doida para entrar nos tubarões, mas estou sem capital nesse momento. Na próxima turma eu vou entrar com certeza. O que acontece aqui dentro? Tem algum tubarão com dinheiro? Não, a gente nunca tem dinheiro, porque o dinheiro acaba muito rápido. Não tem. A gente tem imóvel. O dinheiro, É nesse engraçado, né? momento, É é difícil de explicar. difícil. Você ganhou dinheiro? Ganhei. Mas cadê o dinheiro? Não tenho, né? Mas é engraçado como até isso a comunidade é muito legal, Fernando, porque eu vi no meu grupo um momento em que a gente queria arrematar e uma pessoa do nosso grupo não tinha o dinheiro na hora, e a gente falou, não, você vai entrar sim. A gente vai... se eu falar isso fora, num grupo Ah, tudo qualquer fora, vai doido. dizer que a gente é louco. Você compra com alguém e você está na matrícula? Não, não estou. Mas como você deixa o imóvel no nome de uma pessoa que você nunca viu na vida, você, né? E aí, só quem está dentro que sabe o que é, né? Você confia, você comprou no nome dela, ela vai vender no nome dela, o dinheiro vai para a conta dela e volta para sua conta, e assim vai. Então, é muito diferenciado isso, né? Tá aí, ó. Tatazinho comentando, deixa esse assunto pra lá. Por quê? Deve ter umas 30 arrematações sem um centavo. Sem vergonha, deixa ele. O Tatá, então, eu acho que ela arremata até em sonho, porque ele vai arrematando. Eu sou sócia. Nós arrematamos um outro imóvel em Ribeirão, né? Eu tenho um com a Nilce e o Léo e E a Amanda? com o Bruno e a Nilce. E aí a gente arrematou um com o grupo, com outro grupo também, que lá em Ribeirão também. E aí o Tatá é um dos sócios, né? O Tatá, o Rafael, o Wagner. E aí é um grupo diferente do que a gente estava, né, no nosso núcleo. Acostumado, né? E aí Mas, vai começar a questão da flutuação, que é aquilo que a gente fala, né? mas E não é só o retorno financeiro, as arrematações, multiplicar capital, isso daí é uma consequência óbvia, né? Vai acontecer, não tem jeito de não acontecer. sim, Mas o que é mais legal é o percurso, né? É o caminho que a gente está trilhando junto com cada um deles. Aí a gente briga, a gente se esperneia, depois a gente está tomando cerveja junto, está conversando, está trocando foto de férias. É exatamente o que acontece dentro de uma família. Aí, com o irmão a gente briga, com o irmão a gente se dá bem. Não tem jeito. O percurso é o legal. isso é muito legal. Você percebe que o grupo está todo mundo sem dinheiro ali, Fernando, quando começa a falar assim, gente, vamos garimpar só os financiados. Aí você fala, pronto, acabou o dinheiro. Hoje eu estava fazendo um levantamento aí das arrematações e percebi que a gente realmente agora se jogou nos judiciais, né? Nós estamos com, esse mês, três arrematações judiciais. 3 judiciais, né? E eu lembro dessa daí, a casa da Vila Mariana, em São Paulo, que foi um processo de Manaus. Isso, a casa da Vila Mariana, o apartamento da Vila Mariana também, que a Lili trouxe. E mais um onde que é o outro? Em Goiás, também judicial. Gente, a Ana, você imaginava? Bom, lógico, né? Eu vou entrar nos tubarões. Eu imaginava que eu fosse arrematar judicial em algum momento, né? Então, né? A gente imagina, mas a gente não acredita, né? Não, e os judiciais têm um lado muito legal também, que são parcelados, né? Então, Dá um você fôlego. ganha dinheiro com o dinheiro dos outros, né? Dá um fôlego. Então, Ai, 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 viu? Mas é muito bom, né? Eu não canso de falar. E até mesmo aqui, né? Ana, vamos fazer a live comigo? Vamos. Mas a gente vai falar o quê? Não tem roteiro. Nós estamos aqui falando. Fernando, eu fiquei o dia inteiro pensando o que eu vou falar nessa live, gente. Aí a Ney até me falou, amiga, relaxa, o Fernando vai conduzir.
Eu falei, tá bom. Aí é que nós estamos lascados. Deixar o Fernando conduzindo, lascou tudo. Não, difícil acompanhar o raciocínio do Fernando, né? Porque o Fernando, como dizem os mentorados lá, tem sócias, porque não é possível. Tem clones. Ai, ai, ai. Mas assim, eu acho que legal. A gente já falou um pouco para ele sobre como é que nós trabalhamos sem dinheiro, como é que foi a ambiência, quantas arrematações você já fez. Agora conta para mim, Ana, em algum momento na mentoria, qual foi o momento mais de tensão para você? Você lembra? Lembro, nitidamente. Ah, Resolver se eu ia virar tubarão ou não. Esse foi tenso. Assim, outro momento tenso foi na casa de Mogi, porque eu nunca tinha arrematado, dado lance, né? Eu já havia arrematado outras coisas, mas não tinha sido eu que dei o lance. E dar lance é muito gostoso, é a mesma coisa de você jogar um videogame, né? Só que valendo, né? Dinheiro. me dá o controle aqui. Me dá o controle. O problema é que você tem que saber a hora de parar, né? Porque você quer ganhar, ainda mais quem é competitivo, né? O cara dá um lance, você quer cobrir, você não vai ficar para trás. Ele não vai levar o imóvel que você levou uma semana. Eu não namoro mais imóvel, para não sofrer. Então, eu agora olho o imóvel ali, vale, não vale, descarto. Ou boto ele ali na geladeira ali e depois, no dia do leilão, vou mexer nele. Mas antes disso eu não mexo, porque senão você se apaixona pelo imóvel e aí fica muito pior. Você quer o imóvel de qualquer jeito e fica essa disputa aí que não termina. Ai, meu Deus. Sim, mas a mentoria, ela te dá isso também, né? As pessoas vão te falando, né? Fecha o computador e sai daí. Porque senão você acaba extrapolando, né? Não, mas aquela foi uma baita de uma arrematação, né? Vocês ficaram de parabéns ali. Eu falei, agora vamos embora, vamos resolver isso aqui. Já montamos o grupo da arrematação ali, vamos conduzir ponto a ponto. Fiquei com vocês ali minuto a minuto. Bora lá, inclusive com o advogado sem vergonha do ocupante. Essa história, eu não canso de. A história foi doída mesmo. Mas a Nilce falou um negócio aqui que já vai virar pauta para nós. Conta aí do ganho em 6 meses. O que ela tá falando? Ela é Nilce? É Nilce A Nilce. fofoqueira, cara. Fofoqueira. Então, Fernando, Dracena me trouxe uma experiência gigante. Porque eu fiz uma obra grande e a muitos quilômetros de distância. Então, assim, eu sempre gostei de obra. Sempre fiz obra, sempre gostei de obra. Tenho experiência com obra, mas presencial. Online, nunca. E foi muito assertiva. Essa semana eu botei no nosso grupo, eu não sei se você chegou a ver, o vídeo que O um vídeo dela corretor fez pronto. com um drone. Ficou muito legal aquela casa. Aquela casa vai vender muito rápido, é uma casa muito bonita e ficou muito legal. E Dracena realmente era uma cidade que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Nós fomos fazer pesquisa de quantos habitantes, qual era o comércio da região, como era, e foi muito legal. E Ribeirão, eu conheci Ribeirão também, porque eu não conhecia. E a gente também passou, quer dizer, a gente vai quebrando aí, vai abrindo fronteiras aí pelo Brasil inteiro. Aonde você arrematou? Meu marido fica louco. Eu falei outro dia para ele, não, eu arrematei lá em Trindade. Ele falou, onde é Trindade? Eu falei, lá em Goiás. Ele falou, o quê? Em Goiás, mano. Goiás? Pra que lado fica? E ainda brinquei com ele, eu vou lá tomar posse. Ele falou, você é doida. Eu falei, ué. Então, isso aí também eu acho que com os tubarões te traz isso, né? Essa segurança de arrematar longe. A gente tem mentorados pelo Brasil inteiro, e quando a gente precisa de alguma coisa, a gente grita um help, alguém auxilia. Nos tubarões a gente tem muito essa coisa da irmandade mesmo, né? Da gente se ajudar. Não, às vezes você está sem dinheiro e tem uma arrematação legal, você põe no grupo e aí as outras pessoas entram, o que é muito legal. E assim, isso eu acho que é um grande diferencial aqui, né, nos tubarões. Mesmo quando você não está apto para pegar aquele imóvel,
você passa isso, não tem essa coisa de que só eu vou ganhar, todos nós ganhamos. Então Não tem oportunidade desperdiçada, né? Hoje eu não, beneficio, amanhã eu serei beneficiado. sim, e hoje você chama alguém e amanhã ele está te chamando, né? E você faz um favor para alguém, amanhã tem alguém fazendo um favor para você. É muito legal isso. E, Os amigos do DZA, você liga para perguntar, gente, o que é Splitwise? O que faz? Eu nunca tinha mexido com isso, né? Então, para mim, né, eu não sou da época tão moderna, né, que sei mexer em tudo, sei fazer, pelo contrário. E agora, a febre do IA, vamos pesquisar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a gente vai se adaptando e conhecendo e aprendendo, é muito legal isso. Todo dia temos aprendizado novo, todo dia tem uma coisa nova. A Smart agora fez um app maravilhoso para a gente administrar as arrematações, que está dando super certo. Então é bem legal isso, né? não, é interessante quando você vai falar, por exemplo, a gente vai quebrando crenças, né? Obstáculos que às vezes a gente nem conseguia imaginar, nem pensava sobre isso, como essa questão de reforma à distância para você. Ah, beleza, fui lá e fiz. Era uma casa grande, né? Tinha uma obra grande para fazer. Aí, naturalmente, pego lá o prestador de serviço que foi um anjo, né? Agora tem que raptar ele, trazer ele para vai para próximo é para Trindade, né? Fala, você vai fazer a obra lá em Trindade. E aí o que acontece? Você vai dando, eu acho que é o poder do sim, né? Quando a gente aceita as coisas da nossa vida, você vai receber em troca. E saber e ter a segurança, a garantia de que, olha, vai dar tudo certo, né? De um jeito ou de outro, as coisas vão concluir. Eu entrei nisso, eu vou sair disso. Então, arrematei o negócio em Trindade, arrematei lá em Dracena. Vai, resolve e no final das contas ainda dá um bom lucro. Putz, ganhei dinheiro, ganhei experiência, participei, caminhei junto com cada um deles, em cada uma das decisões, né? Ah, vou pintar de verde ou vou pintar de amarelo, né? Tá aqui, vamos decidir. Então eu já sei, agora eu já sei que meu sócio não gosta dessa cor. É verdade. Mas eu, E aí, felizmente, só peguei sócios muito bons, maravilhosos. maravilhosos. A gente coloca lá em votação, todo mundo concorda, e quem não concorda aceita, e bola que segue, né? Vida que segue. Lembrei do negócio que vale a pena comentar agora. E quem estiver ouvindo aqui do nosso time original, pode falar aí. O time super unido. Gente, vocês não têm noção. O que acontece? Quando começa nos Tubarões, a gente coloca uma fase de ambientação. Então a gente monta times de 10 pessoas. E aí as pessoas às vezes não se conhecem, uma ou outra conhece e tal. Por exemplo, o Tatá com o Mariel. Era um e carne. Entrou, foi cada um com um time. Não, me deixa junto com o Mariel. O Tatá começou a chorar. Me deixa junto com o Mariel. Não, não. Separado. Vocês vão trabalhar separado. Agora estão juntos de novo. Mas aquele time de vocês deu uma liga tão grande, tão grande. E aí o que acontece, gente? Tem que flutuar, tem que separar. E aí chegou um determinado momento, ó, gente, agora vocês já estão bons. Agora nós vamos para a fase de execução. Rachou isso aqui. Vamos separar esse time. Momento tenso, né? Tenso. Acho que esse foi o momento mais difícil. Você falou e eu nem pensei nesse. Mas naquela época esse foi assim... Primeiro que nós fomos para o Smart Experience e nos conhecemos pessoalmente lá, né? 95% porque o Bruno não foi. O Bruno e a Amanda não foram. Por motivos pessoais não foram. E aí o que aconteceu? Lá a gente mais que se entrosou, né? Ficamos o tempo todo juntos e tal. E quando chegamos do Smart Experience, tivemos a grata surpresa de dizer que íamos nos separar. E aí aquilo foi um choque, né? Eu sinceramente, eu levei mais de um mês para minha ficha cair. E aí é só para ver. Porque qual que é a ideia, gente, que a gente faz aqui para isso, para pessoas desenvolver, para você conseguir trabalhar e absorver habilidades do máximo de pessoas possíveis. Né? A ponto de hoje você falar aqui, citar o João da Cie, a Kelly, né? Olha, eu tenho outras pessoas. E aí o que acontece? E outra coisa, eu ameacei, depois eu falei assim, ó, se vocês não der andamento nesse time aqui, eu vou desfazer vocês de novo. Assim como eu falei para os meninos. Foi mesmo. Falei pro Bruno, pro Léo, pro Alexandre, falei, ó, vou separar vocês. Eu quero que vocês, ó, funciona. E eu acho que esse é um segredo, sabe? Assim, que é tirar da zona de conforto. A gente tem que ser provocado. Então, mas foi muito bom, porque a gente conheceu a Perla de BH, que é maravilhosa.
Tivemos os sócios novos também, né? Eu jamais iria entrar em outro naquela época e ia flutuar para fazer arrematação com o Tatá, com o Mariel, com os outros meninos, nunca, né? E outras parcerias que nós fizemos, né, outros aprendizados que nós temos com pessoas que têm outra visão, outra metodologia de trabalhar, que é muito legal, porque quando você entra naquele grupo ali fechadinho, Fernando, todo mundo já sabe como é que cada um trabalha, então você já está acostumado ali. Quando você é obrigado a sair da sua zona de conforto, você assimila muito mais, você aprende visões muito diferentes, né? Pessoas que passaram nos nossos grupos e que tomaram outras atitudes que a gente aprendeu muita coisa. É muito legal isso. São pessoas muito diferentes, com foco, né? Um único foco, e que costuram ali de maneira diferente, mas sai, a arrematação sai, e a obra sai, e a venda agora vai sair, né? Agora tá tudo pronto para venda agora. Não, é sensacional. Eu acho que é bem por aí. É difícil de explicar mesmo, até para o pessoal que entra. Hoje, por exemplo, então, essa está sendo a primeira semana da turma nova que entrou. Então, formei os times com eles, e aí o pessoal fica naquela ansiedade, mas como é que é? Qual que é o cronograma, não sei o quê? E nem eu não consigo explicar para eles como é que é. Fala, gente, vamos fazendo que depois vocês vão entender. Mas então, a Nilce falou de novo da venda, né? A gente, porque o que acontece? Na maioria das casas que eu estou, a Nilce está. Então, a gente hoje andou fazendo levantamento de arrematações, de quantas arrematações, dos valores e tal. Falei, puta, Nilce, a gente falou lá atrás que em um ano a nossa meta era fazer entre 400 e 500 mil de lucro. E aí hoje a gente estava desenhando aqui, eu falei, puta, se tudo der certo desenhadinho, a gente vai conseguir alcançar isso, né? Desde que a gente venda tudo, né? Que é claro que vende. Quem não quer imóvel, né? E aí o que acontece? A gente fez um levantamento que a gente, com os financiados e tudo, a gente pegou mais um financiado agora, então a gente investiu 340 mil e temos aí uma perspectiva para lucrar 800 mil nisso aí. Quer dizer, de venda, fazer venda de retorno de 800 mil. Não é lucro. Ou seja, 500 mil aí de lucro, né, na pior das hipóteses, meta já batida com 7 meses. Sim. Então, assim... Maravilha. Então, Fernando, não tem como ficar triste, tem? Não tem. Você trabalhar numa coisa que você gosta, você está assessorada, e a gente ainda estava conversando, né? Puta, daqui a 5 meses acaba os tubarões, a gente já começa a sofrer. Vai ter renovação, né? E aí ele falou... E aí eu só penso na frase do João. O João fala, brasa longe do fogo apaga. Eu falei, realmente apaga. A gente tem que estar no meio, a gente tem que estar junto, tem que estar nessa ambiência aí, tem que, né, aprimorar as expertises aí que vocês tanto falam, que a gente acaba virando realmente expert no assunto. Isso é muito legal. É engraçado você falar com relação a isso, né? Porque parece, como é que vamos falar assim, que as coisas demoram, mas uma curva de aprendizado tão acelerada que acontece em tão curto espaço de tempo, porque nós estamos falando aqui de 7 meses, aí você vai falar, pô, daqui 5 meses já acaba. Em 7 meses a Ana se transformou, né? Saiu ali como é que fala? Do casulo para a borboleta. E aí, naturalmente, o que acontece? Aí, quando entram os novos, é muito importante que tenha já as pessoas que já passaram por aquela fase para acolher, para orientar, né? E cada vez que entra gente nova, entra gente com uma vontade absurda, faca nos dentes e com vontade e gente boa, né? Então, a gente não fica só na mesmice, né? Aí entra até fazendo analogia com relação à questão da divisão dos times, né? Não vamos ficar só na nossa panelinha. A gente sempre vai incorporar e acolher pessoas boas e novas, né? Que estão entrando, que estão querendo também participar disso. E se transforma muito, né? A ponto de dizer hoje, desde que a gente começou esse projeto dos tubarões, da turma 1 até hoje, o quanto já mudou e cada vez mais aprimorando, né?
a mentoria. Desde o começo, para quem chega, todo mundo que chega vai lá me falar das primeiras aulas que eu falava, que eu fazia, que eu não conseguia nem falar direito. O pessoal, poxa, isso, e além de tudo, você já envelheceu uns 50 anos depois disso. E aí passa no seguinte sentido, tipo, nós estamos sempre de braços abertos para colher novo sangue, novas situações para a gente aprimorar cada vez mais e continuar nos mantendo sempre aqui na vanguarda dos leilões. Porque cada dia é uma novidade. O mundo dos leilões ele é muito dinâmico. Quem arrematava ano passado, hoje já pena, não é tão simples. Cada hora vai acontecendo coisas diferentes, né? Aí vem uma trava de subsídio da Caixa que trava as vendas e a pessoa se desespera, não sabe o que fazer. Vem a taxa Selic alta, que aí fica difícil de financiar, não está vendendo, como é que eu faço? E a gente vem com alternativas e meios, né? A última aula que a gente fez sobre questão das propostas, como é que pensa, como é que não faz. Então, cada vez mais de uma forma diferente. E cada pessoa que vem agrega, porque vem com conhecimento, vem com a vontade, que é importante, mas também traz uma experiência de vida que muda muita coisa, né? Então, até isso a gente aprende aqui, né? Até isso a gente tem tido aulas de como vender, como ter alternativas, aceitar trocas. É muito legal isso. Quer dizer, a gente tem uma visão completamente diferente, porque para mim, antes dos tubarões, era comprar e vender em dinheiro. Não tinha essa opção. Refinanciar, alienar, coisas que só tubarão faz, não faz. Uma pessoa comum não vai fazer nunca. A discussão que teve na semana passada e nessa sobre venda, o Gines trouxe um caso muito diferente, né, que ficou se discutindo ali. E, assim, são alternativas que nunca me passou pela cabeça, né? Uma pessoa normal, no dia a dia, jamais vai pensar. Aceitar essas propostas indecorosas aí, né? Uhum. Igual o cara lá de Mogi, que queria dar uma Kombi, um carro. Então, por aí. Só, eu acho que é complicado isso, assim. É difícil, não é complicado, é difícil de explicar isso para quem não é, né? E assim, várias pessoas no barbecue me perguntaram sobre entrar dos tubarões, né? O que eu achava. Eu falei, gente, aí eu uso sempre a expressão da academia. E falaram sobre a falta de dinheiro, o que eu achava. Eu falei, olha, você vai fazer do montinho um montão, é devagar, né? Se você não tem muito, você começa devagar. Você vai alcançar isso nos tubarões muito mais rápido do que no DZA, não tem jeito, né? Você faz o curso básico ali, você vai aprender, só que você vai arrematar mais os imóveis extrajudiciais, né? Porque não tem a tarimba ali, não tem uma rede de apoio ali, né? Para você tirar dúvida na hora e tal. Até tem para tirar dúvida, mas não com tanta precisão quanto a gente tem aqui, né? É muito legal. Não. E até detalhes, né? Por exemplo, entre você não tá sozinho também. Porque você pega casos, o exemplo, casa de Mogi, a casa de Ribeirão Preto. Né? Imagina a pessoa que está ali só fazendo arroz com feijão, só olhando o que está no manual. Quanto tempo ela demoraria para desocupar? Né? Ia seguir ali um roteiro, ia estar com o advogado às vezes preparado, né? Ou seja, não ia ter uma rede aqui, um feedback aqui, ó, faz assim, faz assado, porque já passamos por isso. Né? Então, ou seja, você economiza um tempo danado a ponto de, olha, de uma arrematação de 3, 4 meses, o imóvel já está pronto para venda. Né? Se vai vender agora no mês que vem ou se vai demorar mais 6 é outra situação. Mas ele já está no mercado. Em função do quê? De uma coisa que é intangível. É difícil a gente pensar, né, que poderia ser diferente. Sim. Eu me lembro muito bem no DZA, quando eu arrematei, a Caixa Econômica, como a gente tem aquele convênio ali da Smart com a Caixa, você fica sentadinho ali esperando as coisas andarem. E o primeiro susto que eu tomei nos tubarões, eu não vou me esquecer disso, foi a gente arrematou, na mesma hora você perguntou. Já foram ver, já pegaram ITBI, já liga para a prefeitura, vê com não sei quem. Então, nós iríamos fazer todo aquele processo e a gente ficava sentado esperando alguém trazer para a gente pronto, né? Quem está na casa, procura saber
vamos ver desocupação, documentação, ligar para cartório, né? Cutucar quem está lá do lado, o vizinho. E aí a gente passou a se mexer em relação a isso, né? Isso foi o segundo grande susto, né? E é muito legal, porque agora a gente não espera mais, né? Você já começa a arrematar, hoje a gente já estava falando de ver a matrícula da Casa da Saúde, que é judicial, a Ellen já está mexendo, né? E aí vai, a gente aprende a fazer tudo, né? Do comecinho até o final, sem ter uma assessoria, vamos dizer assim, para botar a mão na massa mesmo, né? Finalizar os processos ali, dar agilidade aos processos. Isso é muito legal. Sensacional. Ai, ai, eu acho que é isso, né? Vamos embora para a aula, né? Deixar a galera com vontade aí hoje. Agora eu queria mudar agora, te fazer uma pergunta. Pode fazer. O que te faz todos os dias trabalhar igual um louco, conseguir dar conta de todos esses grupos e tá sempre de um bom humor, Fernando? Me fala. É claro que eu não vou limpar a barra dizendo que a gente não leva umas pancadas de vez em quando, assim, né? Pra gente puxar, né? Fernando disse assim, pensa. Primeira coisa que você manda a gente fazer, pensa. Então, é claro, tirando esses momentos que você puxa as nossas orelhas, assim, porque você tem uma rotina insana, né? Você vai para BH fazer live, né? Gravar aulas ou gravar chamadas e ainda consegue arrematar, ainda tem tempo para isso. Foi bom. Ontem a gente pegou uma casa na Chácara Santo Antônio, vai dar 1 milhão de lucro. Eu vi. A Nilce ainda falou assim, é dessas aí que eu quero pegar. Eu falei, por que você não pegou? Tava lá na disputa. Cadê o garimpo de vocês? Puxei a orelha de novo. É isso. Mas aí. assim, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu gosto demais, né? E até ontem que a gente estava gravando os podcasts aqui, que a Marcela veio para cá, e aí ficava ali, eu falei, Jesus, meu celular, eu preciso responder minhas mensagens. Então, é muito legal. E de um jeito ou de outro, às vezes eu estou aqui falando com vocês, às vezes em 4, 5 assuntos diferentes, em grupos diferentes, né? Hoje, inclusive, com a turma nova que está começando, teve, eu acho que umas 3 vezes que eu pensei, que eu assim, na hora eu refleti, eu percebi e falei, gente, vocês relevem o jeito que eu estou falando. Eu não estou brigando com vocês, é o meu jeito de falar. Antes que vocês se assustem. Vão se acostumando. Mas assim, por causa dessa loucura mesmo, e eu sinto muita falta. Né? Tá aqui a Kelly, ó. A Kelly que fica aqui toda hora chegando em casa, fala, você vai desligar esse telefone. Tem que chamar a razão também, né? Aqui, assim que eu entrei, eu também fui chamada a atenção. Eu estava workaholic aqui, falando aqui, gente, é das 6 da manhã e a nossa aula nunca acaba às 10, né? Bora lá que nunca. Nem antes das 11. Não, nunca. Vai embora, vai longe. Vai embora. Então, assim, e se deixar, vai mais. Né? Porque nós temos aí, como a Kelly Nogueira, que trabalha pelas madrugadas, acorda muito cedo, o Dieguinho, que acorda também muito, muito cedo, e aí vai. As pessoas no Japão agora, lá no fuso horário. Tá numa vida muito difícil. E é aquilo que você falou, agora estão desenvolvendo, mexendo bastante com inteligência artificial, o Marco falando aqui, ó, o Fernando tem IA, o Pierre falou, estamos tentando desenvolver uma IA para ele, e é o momento que eu apanho, porque eu não sou da digital, eu apanho demais com essas ferramentas. Sim, também. E aí falou, ó, vamos desenvolver um agente de inteligência artificial aqui para você. Eu falei, tá, não, você vai colocando tudo o que você quer. Eu falei, eu não consigo nem gravar o negócio. Eu faço um sacrifício, eu vou ter que aprender com isso. Aí não sobra tempo para mim aprender isso. Não, mas eu faço que nem eu faço. No meio do dia, assim, eu lanço uma ligação aleatória. Eu nem pergunto se posso ligar. O Alexandre é mestre nisso, né? Eu ligo para o Alexandre, pelo amor de Deus, Alexandre, me dá uma luz aqui. Como é que eu faço assim? Aí ele me ensina. O João da Cia já me ensinou também algumas coisas. E eu vou perguntando mesmo, aleatoriamente eu ligo para alguém que eu sei que é bom naquilo, que vai me salvar ali naquele momento. O Bruno já me salvou.
Então, é dessa forma, eu acho maravilhoso isso. Isso que é legal, né? A gente poder ter essa Contar com as rede aí. pessoas, né? Para Com qualquer coisa. certeza. Ó, eu tô com dúvida nisso aqui, como é que eu faço? Ah, esse botão aqui, tá bom, obrigado. Muito bom. Fácil, né? Às vezes é uma coisa à toa, mas a gente aprende aí. Fernando, eu tenho muito a agradecer, tanto a você quanto à comunidade toda, ao Renan, ao Pierre e, e ao Pedro, a você, a Marcela, todos, a Lili, todos os professores e toda. Porque vocês realmente fizeram uma grande diferença na minha vida, muita diferença. Né? Eu hoje sou uma pessoa mais feliz, até porque eu saí do meu casulo, saí da minha zona de conforto, que isso é muito bom. Eu sou uma pessoa muito ativa, sou uma pessoa que gosta de desafios, sou uma pessoa que gosta de estudar, gosto de aprender. Sou teimosa, não tenho dúvida, mas isso que me impulsiona. E vocês fizeram uma grande diferença para mim, muita. Vocês não têm. Eu falei isso para o Pierre, que ele não tinha noção da diferença que faz na vida de cada um. Não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de ambiência mesmo, de busca, de alegria, de paz e de se sentir produtivo, vivo. Isso é maravilhoso, não tem dinheiro que pague isso. Então eu tenho muito a agradecer e vocês, eu não vou falar mais que eu vou chorar. Vocês chegaram na minha vida num momento muito, muito feliz, assim, porque eu estava precisando de ajuda em relação a sair do meu casulo. E todos vocês vieram como um presente mesmo. Eu tenho muito a agradecer. Muito obrigada. E agradeço a Imagina. todos os meus amigos aí, os que são de leilão e os que não são, que estão online, e aos meus futuros sócios, os meus sócios atuais, e que a gente toque o barco mesmo, que a gente ganhe dinheiro, que é muito bom. Eu gosto muito de coisinha gostosa e boa, e precisa de money, não tem jeito. E fico feliz, estou muito feliz de estar aqui. Tá? Maravilha, Ana. E aí, vamos torcer para a próxima vez. Teve o dia que você estava de férias lá em Camboriú e arrematou de lá. Mandou foto com os drinks na beira da praia. Agora tem Uai, que bom continuar com as demais, viagens, né? É bom isso aí, para isso que a gente está demais. aqui. Mas a gente precisa arrematar para isso. É. Muito bom, obrigada, viu, Fernando? Então tá bom, Ana. Daí Obrigado. é pra daqui a pouco, que temos aula daqui a pouco, Até né? já, né? Daqui 2 minutos. Sim. Gente, bora lá para a Obrigada. aula. Obrigado, Ana, Boa pela noite. presença. Eu que agradeço imensamente. Um Pessoal, abraço aí. até mais, até quarta-feira que vem. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.